Muito bem, este é o Conexão aqui na tela do seu canal Futura e vamos falar sobre o papiloma vírus humano, o HPV. O Ministério da Saúde registra a cada ano, em média, 137 mil novos casos de HPV no Brasil. O vírus, normalmente relacionado a doenças como câncer de colo de útero, também pode estar relacionado a outros problemas. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, realizado entre 2003 e 2010, mostrou que a prevalência do HPV cresceu de 1% para quase 7% nos casos de câncer de cabeça e pescoço. Bom, para falar mais sobre como ocorre a transmissão desse vírus, quais são os métodos mais eficazes de prevenção e sobre as vacinas disponíveis, a gente recebe aqui no estúdio a médica Renata Aranha, professora da UERJ e chefe do ambulatório de ginecologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto. E também com a gente o Dr. Terence Farias, ele é médico cirurgião de cabeça e pescoço do Instituto Nacional de Câncer do Rio de Janeiro. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite para tirar suas dúvidas, mande perguntas e comentários para o Twitter do Futura ou pelo nosso telefone 0 operadora 21 3523 4098. Primeiramente, obrigado aos dois pela presença no estúdio aqui do Conexão. Prazer. Bom, quero saber de vocês então, especialistas, expliquem para a gente. Na nossa pesquisa aqui achamos mais de 100 tipos diferentes de HPV. É isso mesmo, doutor? Isso. Existem mais de 100 tipos de HPV que atuam no corpo humano e que podem infectar o paciente. E, pelo menos na cabeça e pescoço, existe um tipo, que é o tipo do HPV 16. Então, este é o mais frequente, ele está frequente em quase 87% dos casos de cânceres de cabeça e pescoço na orofaringe, diferentemente de outros sítios anatômicos em que a prevalência é maior de outros tipos de HPV. Então, essa, pelo menos, é uma certeza de que temos de que esse único tipo de vírus está atuando na cabeça e pescoço, na garganta. Doutora Renata, e na mulher, normalmente aparece em relação ao câncer de colo de útero, mas não é só esse problema que pode ser causado pelo HPV. A gente pode ter câncer, né, da orofaringe, pode ter câncer ânus, que tem aumentado, pênis, vagina, vulva. Agora, certamente, o de maior impacto é o câncer de colo de útero, pela quantidade que a gente tem. E num país subdesenvolvido, quando a gente ainda não tem uma prevenção eficaz, ainda não tem, né, isso é alarmante para a gente. Agora, desses 100 subtipos, tem 15 que realmente podem causar e ser precursores do câncer. Outros fazem verruga, fazem outras alterações, mas que não são tão associadas ao câncer, né? Então, são de menor risco, né? Esses 15 é que a gente tem uma preocupação maior. Bom, então vamos lá. A gente quer saber sobre sintomas, né? Você falou que nem sempre aparece um sintoma, pode ser uma verruga, pode não ter verruga. Então, como a pessoa pode saber se tem o HPV? É só o teste? Como se diagnosticar, doutor? Olha, o vírus do HPV, ele não é um vírus tipo uma gripe. Então, a pessoa pode ser portadora do vírus e não ter nenhum sintoma. Então, praticamente, o que vai acontecer é a reação provocada pelo vírus que está causando uma lesão na mucosa. E aí sim, tem-se os sintomas. No caso da cabeça e pescoço, são lesões ulceradas, são dores, principalmente dores no ouvido. Pacientes que reclamam muito de dor no ouvido, vai no otorrino e não se encontra nada no ouvido, isso é um sintoma extremamente importante. E dores na garganta, feridas na garganta, qualquer afta que não cicatrize por mais de duas semanas, isso é extremamente preocupante. Tem que se procurar um cabeça e pescoço para que se tenha um diagnóstico preciso. O diagnóstico pode ser dado através de exames na saliva, na própria biópsia ou então no soro no sangue do paciente. Então existem 3 principais métodos de diagnóstico, tem-se a hibridização in situ, tem a pesquisa do PCR e a imunohistoquímica em peças de biópsia. São 3 principais tipos de exames que são feitos aqui no Brasil, são feitos aqui no Rio de Janeiro e a nível de instituição pública, como no Instituto Nacional do Câncer, nós temos condições de fazer esse tipo de diagnóstico. Doutora Renata, mas pode acontecer da pessoa ter o vírus, não ter nenhum sintoma, ela transmite mesmo assim? Sim, a transmissão é contato pele a pele, incluindo todas as formas de sexo, né? Oral, anal, mas assim, eu acho que é importante ressaltar essa coisa, que é sem sintoma mesmo, a maioria.
E, na verdade, a gente ter cuidado, porque esses métodos, apesar deles existirem, a gente poder fazer um diagnóstico que você tem o vírus, 80% da população tem contato com o vírus já. Então, isso não é, na verdade, na prática da ginecologia, não é importante saber, fazer um teste caro para saber se você tem ou não contato com o vírus. Importante é a gente fazer de forma de rotina, no caso do colo do útero, né, o preventivo, porque o momento que esse HPV ele fizer uma alteração na célula, esse é o momento que a gente tem que tratar, cuidar. Que pode, a partir daí, desenvolver o câncer no colo de útero, por exemplo. Por exemplo, e é realmente assintomático, mesmo que ela tenha lesão na célula, para ele ter um sintoma, que no caso da mulher seria ter um pequeno sangramento após a relação sexual, que poderia ser, podem ser outras coisas, mas a gente investigaria o câncer e já estaria avançado. Então, realmente, a gente precisa fazer o preventivo e cuidar antes. É um câncer evitável, né? Não tem... Quero ouvir do doutor, então, a relação sobre o HPV com câncer de garganta, doutor. A gente tem percebido, então, a gente falou desse estudo da Universidade de São Paulo, aí comprovando, então, o maior número de casos relacionados de câncer de garganta com o HPV. Então, como se prevenir? Então, antes se pensava e se tem essa certeza de que o câncer de cabeça e pescoço, de uma forma geral, ele é transmitido pelo fumo e pelo álcool. Um grande tabagista tem uma chance de mais ou menos 16 vezes de desenvolver um câncer da cabeça e pescoço, incluindo a orofaringe e a garganta. Se ele é um grande alcoólatra, ele tem uma chance de 9 vezes de desenvolver este tipo de câncer. E se ele é um grande alcoólatra e um grande tabagista, isso se soma. Então, a incidência aumenta em muito. Porém, novos estudos indicam que existe um segundo caminho. E esse segundo caminho é provocado pelo HPV. E a transmissão ela é sexual. Então, existem vários estudos americanos muito bem conduzidos, que mostram que se um paciente ele tem contato com 26 parceiros com sexo vaginal, a incidência de câncer é de 4 vezes mais, 26 parceiros, quando comparado com um outro paciente que não tem essa incidência. Isso a gente está falando de sexo sem proteção. Sexo sem proteção. Se ele tem um contato de sexo oral, essa incidência vai para 8 vezes. Se ele tem o uso da camisinha, apenas baixa para 2 vezes. E se ele tem um único parceiro, ou seja, se ele não dá aquela escapadinha e tal, ele tem essa incidência igual à da população geral. Ou seja, está comprovado que o HPV ele está relacionado com câncer da garganta, com câncer da orofaringe, e é uma doença sexualmente transmissível, tanto quanto o uso do tabagismo e do etilismo. Então, fumar e beber são fatores importantes para causar o câncer de garganta, mas o HPV também, somado a isso... Não, eles caminham em caminhos distintos, paralelos. Mas na população mais jovem, a população que tem mais parceiros, elas estão mais em risco, principalmente aquela população que não se previne, aquela população que tem mais de um parceiro, como nesse estudo americano que mostrou que se você tem mais de 6 parceiros com sexo oral, isso aumenta em muito a incidência de câncer de orofaringe e câncer de boca. Doutor, um outro estudo do governo americano relacionando o aumento de casos de câncer de garganta coloca uma possibilidade da transmissão do HPV pelo beijo, é isso mesmo? Isso mesmo. O beijo ele pode provocar a transmissão do HPV na medida em que você tem um portador e você tem aquele que tem uma lesão já na cavidade oral, uma cárie, uma afta, uma lesão ulcerada na cavidade oral. Então, a saliva pode sim, e está comprovado, que ela pode transmitir o HPV para o outro parceiro. Então, o beijo ele é fator determinante de transmissão do HPV. Mas aí o que fazer? Que eu vi a dica dos 2 médicos aqui no estúdio para o pai e para a mãe que está em casa com filho adolescente, enfim, começando a namorar. Como tentar se prevenir, como educar esse adolescente que está aí começando sua vida sexual eventualmente a sempre se prevenir? Como reduzir esse risco, doutora? O sexo seguro ele engloba várias coisas. O uso da camisinha é uma delas, que é fundamental. E, na verdade, o uso da camisinha feminina poderia ser até um pouco mais interessante porque ela cobre uma área um pouco maior. Porque a camisinha, ela cobre o pênis, mas tem o resto da área genital que fica em contato. Mas é fundamental, é a coisa mais importante que a gente pode
que essa população nova mude esse hábito, essa cultura e tenha. E a escolha mesmo, né? Uma escolha que não é de olhar, é ser criterioso no sentido de ter uma relação, né? E não ser uma coisa que seja, né? É o sexo seguro, né? Que engloba essas coisas. E a vacina, que eu acho que hoje é a grande questão, grande avanço que a gente tem para essa nova geração, que é a vacina do HPV. A gente vai voltar a falar da vacina, só antes eu quero ouvir uma dica do doutor, então, para esse pai e para essa mãe, como incentivar esse aluno, evitar essa o criança. sexo casual, né? Então, se você, como eu falei, se você tem um único parceiro, você fica igual à população geral que não tem HPV. Então, o sexo casual, ele é responsável por aumento na incidência da transmissão do HPV, quer seja genital, quer seja da cavidade oral, da orofaringe. Então, tendo apenas um único parceiro, você vai prevenir essa transmissão. Bom, vamos falar de vacina então, doutor. A gente sabe que recentemente foi votado no Senado brasileiro aqui uma lei, um projeto de lei, na verdade, garantindo acesso a mulheres de 9 a 45 anos à vacina contra o HPV pelo Sistema Único de Saúde. Ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados, ter aprovação da presidente, mas por enquanto então já é um assunto sendo discutido no país. Por enquanto, qual é a situação da vacina? É apenas no sistema particular, doutora? Hoje em dia a vacina é feita no sistema particular e vai ser um grande ganho se a gente conseguir incluir isso no SUS. É uma vacina que ainda é cara, né? A gente tem são três doses, né? Você toma a primeira, 2 meses depois a segunda, 6 meses depois dessa primeira, a terceira dose. Em média, R$300, é uma coisa que não é... É caro, né? É muito caro. Para grande parte da população não tem acesso a R$1.000 para uma vacina. Né? E na verdade no sistema particular ela está aprovada para o uso dos meninos também, não só as meninas como os meninos. Mas quando a gente discute isso em termos de impacto de saúde pública, o que está tramitando e que torcendo para que isso seja realmente aprovado, é o uso nas meninas. E idealmente, apesar de ser de 9 a 45, é que seja aí por volta de 11, 12 anos, nova. Claro que antes de ter relação sexual, porque senão ela já entrou em contato com o vírus, mas principalmente ser jovem, porque ela está produzindo mais anticorpos e tem mais possibilidade de ficar protegida em relação ao HPV. Quero ver, doutor, nos Estados Unidos já é distribuída essa vacina gratuitamente? Nos Estados Unidos já é aprovado pelo FDA a vacinação em massa e o que se especula é que, havendo a vacinação para o câncer ginecológico, haverá uma prevenção de rebote para o câncer do orofaringe, visto que em 90%, como eu já tinha falado, do subtipo de HPV que acomete a orofaringe é o tipo 16, e a vacina contempla esse subtipo de HPV. Então, será que vacinando essas meninas, vacinando esses meninos, haveria uma prevenção também na incidência do câncer de orofaringe? Então, isso é uma especulação. É uma grande expectativa, né, sobre isso. É uma grande expectativa. E falar que a vacina ela não trata, ela previne. Então, a melhor maneira de se evitar o câncer da área ginecológica, assim como o câncer da cabeça e pescoço é transmitido sexualmente, é evitar o contato com várias e várias pessoas, tentar fazer um sexo seguro.